Bom, eu vou começar aqui dando as boas-vindas, né, a todos os clientes que estão aqui presentes hoje conosco, agradecer pela participação já de forma antecipada. Acho que o assunto de criptoativos é um assunto que hoje está muito em voga, né? A mídia fala o tempo todo das criptomoedas, da ascensão das criptomoedas nos últimos anos, né? O quanto elas cresceram, quanto elas vêm se multiplicando e multiplicando o seu valor. E a Hasdex, eu vou deixar para a Priscila e para o Samir, né, apresentarem aqui para vocês, mas é uma das casas mais renomadas na gestão de criptoativos que a gente tem no mundo, né? Tanto que foram autorizados aí pela SEC a criar, registrar um ETF de criptoativos, dado o reconhecimento, né, da lisura da casa e da competência na gestão desse tipo de ativo. Então, gostaria de agradecer Priscila e Samir por aceitarem o nosso convite para falar de criptomoeda hoje conosco. A palavra está com vocês. Obrigada, pessoal. Boa noite para todos. Bom, então, para quem não me conhece, eu toco aqui toco a área de RI, tá, da Hashdex. Samir é nosso CTO, engenheiro aí do IME, conhece bastante do mercado. E a ideia, como a gente tinha combinado aqui com o Thiago e a Gabi, era dar um panorama para vocês do mercado de cripto, como é que isso daqui funciona, tá? E depois entrar mais na parte de produtos, como é que a gente entende que pode servir ali como uma diversificação dentro do portfólio do cliente, né? Como é que funciona a segurança desses ativos, enfim, e abrir também para as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade aí, vão pensando nas dúvidas. A ideia aqui, pessoal, assim, todas as perguntas são válidas, né? Eu sei que é um mercado super novo, muita gente ainda está aprendendo, está começando a estudar, e sempre surgem diversos tipos de dúvidas, às vezes lê uma notícia, alguma coisa assim, e fiquem à vontade. Então, a Hashdex, só também como uma introdução breve aqui para vocês, tá? A gente é uma gestora regulada aqui no Brasil, regulada lá fora também, especialista em criptoativos, já com mais de, né, já caminhando para quase 2,5 bi sobre gestão de ativos, sendo a maior gestora de cripto da América Latina. A gente tem 5 fundos de investimentos aqui no Brasil. A gente lançou um ETF na Bolsa de Bermuda, e recentemente a gente fez também essa primeira emissão o primeiro ETF de cripto aqui também no Brasil, como foi mencionado. Em breve isso daí vai estar sendo negociado na B3, na verdade na próxima segunda já vai ter ali, começa o mercado secundário, e a gente cumpre aqui o nosso papel, né, que é a nossa missão desde o início da gestora, que já tem 3 anos, de aproximar o mercado financeiro tradicional do mercado de cripto, né, trazendo uma solução que seja simples, segura e regulada, né? Tudo que a gente faz aqui é pensando nessa estrutura. E aí vamos entrar agora, pessoal, falando um pouco mais sobre esse mercado que é tão interessante, né? Gera tanta desconfiança, mas gera ainda muita desconfiança, né? E para isso, vamos voltar um pouco no passado, porque de tempos em tempos acontece ali uma grande inovação tecnológica que acaba mudando muito a forma como a gente enxerga determinados processos, determinadas indústrias, elas acabam tendo que se transformar em função ali de algo que é tão disruptivo que ele, né, altera a forma como, né, às vezes a sociedade se organiza. E quando a gente está falando aqui de cripto, vale sim fazer essa comparação com o que foi a era do silício, né, a era da internet, né, da informação, que possibilitou ali que qualquer pessoa pudesse ter acesso a ela sem qualquer tipo de barreira. Mas vamos lembrar que lá atrás, primeiro, era difícil você explicar, tá? Não era consenso, não era óbvio. Por exemplo, teve um prêmio Nobel que disse que o impacto que o e-mail teria para a sociedade não seria muito diferente do que foi o impacto do fax. Então, vocês verem como, né, as coisas elas evoluem. Né? Terceiro, quando algo tão disruptivo assim surge, ainda leva um certo tempo até você atingir ali uma certa adoção em massa. Né? Começa ainda com a infraestrutura precária, né? A gente tinha lá uma coisa chamada internet de escada, né? Com poucos casos de uso. Isso tudo vai evoluindo ao longo do tempo. Então, assim, cripto também vai passar por todos esses processos, né? De alguma forma, a história não se repete, mas ela rima, né? E eu acho que a gente está vivendo um momento super interessante desse mercado, porque a gente está podendo, ao mesmo tempo, acompanhar isso daí na sua fase inicial, mas diferentemente das empresas,
né, que são criadas, né, as empresas de tecnologia, que lá atrás você precisava esperar um IPO para poder conseguir entrar nelas, aqui no mercado de cripto você consegue ser um participante na largada, né? Você consegue contribuir para esse desenvolvimento desse ecossistema na largada, tá? E aí vem aquela pergunta, né? O que é possível fazer aqui com cripto que até então não dava para fazer antes, né? O que é isso? Como é que isso daqui funciona? Então, vou fazer aqui um pequeno paralelo para vocês entenderem, tá? E também de onde que isso surge. Vamos imaginar que eu pegue agora uma foto, e-mail, e mande isso daí para o Tiago, tá? Quando eu mando essa foto para o Tiago, na verdade, eu estou mandando o que para ele? Eu estou mandando uma cópia de um arquivo que pode, né, ele pode adulterar, pode colocar isso daí disponibilizar isso na internet, você está gerando cópia, qualquer um pode alterar, né, está multiplicando. Agora, como é que eu posso fazer a mesma transferência, só que com valor? Bom, até aí vou precisar de um banco para garantir que, de fato, eu só posso enviar uma única vez, eu vou precisar de toda uma estrutura por trás disso, né, para enviar valor. Né? Eu preciso de intermediários nessa história, né? Eu preciso de uma estrutura que a gente já conhece muito bem, onde você não pode confiar nos participantes, você precisa de intermediários. E aí vem essa ideia, né, eu não vou retroagir muito dos primórdios lá de cripto, enfim, mas basicamente, assim, acho que o ponto ali bem um marco importante foi lá em 2008, quando o Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo, ninguém sabe se é uma pessoa só, um grupo de pessoas, ele lança na internet um artigo, um paper chamado Bitcoin, o Peer-to-Peer Electronic Cash System, né, um sistema de transferência de valor de pessoa para pessoa, sem ter nenhum intermediário aqui, mas criado de uma forma, pessoal, que vai ter ali matemática, criptografia, teoria dos jogos, e você consegue garantir que essa transferência, isso que você está fazendo, ele é seguro, né, com menor custo, ele é simples e não pode ser alterado, né, e você não precisa ter de nenhum intermediário nessa transação. E essa foi só ali a primeira, digamos, a camada base, né, dessa história que a gente está falando aqui. Como vocês conhecem aí, esse termo blockchain, pensa como se fosse ali um grande livro contábil, né, que tem todas essas transações, que todo mundo consegue ter acesso a isso, e isso daí é seguro, uma vez registrado nessa blockchain, não pode haver nenhum tipo de alteração, tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês, né, porque o Bitcoin foi ali aquele primeiro grande caso de uso, o primeiro exemplo, né, aquele que todo mundo fala, todo mundo conhece, mas depois dele começaram a surgir diversas outras ideias, né, diversos outros projetos, outras formas de você criar valor aqui nesse mundo digital, que até então não era possível você fazer antes, tá? Então, essa tela que eu estou mostrando para vocês é uma tela de um navegador de internet, tá? Um browser aqui chamado Brave, onde vocês vão poder navegar nele normalmente, como se estivesse usando lá o Google Chrome, mas com uma grande diferença. No modelo do Google Chrome, quem está fazendo o anúncio, né, contrata diretamente o Google, está pagando ali diretamente o Google, e você, como usuário, você não recebe absolutamente nada por isso, né? Você só é bombardeado ali por propagandas. Então, se você digita, sei lá, sapato passa a te perseguir, né, para o resto da vida, sem que você não tenha nenhuma ingerência ali sobre os seus dados. Então, na verdade, a gente não é a gente não paga por isso, né? A gente que é o produto dessa história. E aí vem esse novo modelo, né, que a gente está vendo aqui desse navegador chamado Brave, que ele faz o quê? Ao invés de ele ter essa figura do intermediário, né, ou seja, nessa estrutura verticalizada aqui que a gente conhece da como empresa, esse modelo é um modelo, digamos assim, horizontal, tá? Sem intermediários, onde uma vez o anunciante ele querendo mostrar uma propaganda para mim e eu aceitando ver essa propaganda, eu passo a contribuir para esse ecossistema com a minha atenção em rede, e a minha atenção ela passa a ser remunerada, tá? E aí, como é que ele vai me remunerar? Né? Aqui não fala Visa, Mastercard, não fala dólar, né? A forma dos participantes eles se comunicarem, né, de você ter um mecanismo igual aqui de incentivo para todo mundo, é como? É através desse token, tá? Chamado BAT, Basic Attention Token, onde eu recebi 0,2 BATs na minha carteira digital no início do mês, porque eu assisti uma propaganda, tá? Ninguém vai ficar rico vendo propaganda, tá? Você só deixa de ganhar zero. Antes você estava ali só tendo suas informações coletadas, você não tinha nenhuma ingerência sobre eles, tá? Nenhuma privacidade. E aqui na largada ele vai bloquear, né, os cães farejadores. E você vai poder usar esses bets para você trocar isso numa corretora de cripto
ou você pode continuar dentro desse ecossistema e usar esses criptoativos aqui para transferir isso para quem está fazendo, por exemplo, conteúdo na internet. Tá? Vamos imaginar ali que o Washington Post está escreveu uma matéria legal que você leu, você pode transferir esse token para eles. Por quê? Porque toda vez que eu estou criando aqui, né, não, isso foi criado na largada, mas toda vez que eu recebo esse beta, eu estou recebendo o quê? Uma propriedade digital. Isso que eu recebi é único, não pode ser copiado, não pode ser adulterado. Então, quando eu estou enviando, né, isso daqui tem um valor que é dado pelos participantes, né, que estão dentro desse ecossistema. E aí, diferentemente do modelo de empresa, onde quanto maior o lucro, maior o valor, aqui quanto maior o uso e a adoção, maior o valor. Né? Então, é um sistema descentralizado, né? Como vocês podem perceber aqui, não tem uma estrutura centralizada que a gente está acostumado, de CFO, CEO, etc., né? Ou que nem você tem Banco Central criando moeda e tudo mais. É até por isso que a gente prefere chamar isso daqui de criptoativo, né? Que é um termo mais generoso, mais amplo, com as possibilidades que esse mercado ele tem. E o que a gente está vendo é que esse universo dos criptoativos, eles têm se desenvolvido de uma forma até bastante bem acelerada, né? Podendo impactar em diversos segmentos, diversas indústrias. Esse daqui é só um caso para vocês entenderem um pouco melhor das possibilidades, tá? Mas tem outros segmentos aí que depois, talvez aí nas dúvidas a gente possa explicar um pouco melhor, mas enfim, do mundo aí de finanças descentralizadas, né? Ou então que vocês já devem estar ouvindo falar aí de NFT, né? Que são os non-fungible tokens, ou coisas ligadas até mesmo redes sociais descentralizadas. Enfim, tem ainda várias camadas que estão sendo construídas usando esse mundo dos criptoativos. E diferentemente de uma empresa que você tem que esperar um IPO, né, aqui você já consegue investir na largada, no crescimento, né, dessas redes de cripto, tá? E aí eu vou agora entrar um pouco mais na parte do Bitcoin, que querendo ou não é o principal, é aquele que todo mundo tem uma curiosidade, né? Quer entender como é que isso daqui funciona, de onde que vem, como é que surge isso. E prometo que eu não vou entrar em detalhes mega técnicos, né? O engenheiro aqui é o Samir, mas a gente, minimamente, para as pessoas entenderem aqui de onde que a gente está falando tanto nesse momento, para quem está lendo um pouquinho aí das notícias, né? Por que o Bitcoin está sendo está sendo anunciado, né, como investimento por sejam gestores tradicionais de mercado financeiro, sejam mesmo empresas de capital aberto que estão investindo aqui no Bitcoin. O que ele tem por trás dele que está gerando esse interesse maior do ano passado para cá, tá? Primeiro, bom, vocês já devem ter ouvido falar dos mineradores do Bitcoin, né, que são nada mais é isso, pessoal, do que umas máquinas superpotentes que estão rodando ali o protocolo do Bitcoin, que estão tentando validar as transações que estão acontecendo nesse momento, tá? Então, eles gastam lá energia elétrica, processamento, esse é o custo deles. Eles têm um trabalho, tá, de validação dentro de um sistema ali de competição, e o primeiro que conseguir isso, ele passa a ter o direito de publicar essas transações. Bom, quem trabalha merece algum tipo de recompensa, né? Ninguém vai trabalhar de graça aqui. E como é que ele recebe? Ele vai receber FII de transação e, o mais importante, ele vai receber o direito, né, de receber aqui novos bitcoins, né? Assim que os novos bitcoins vão sendo colocados em circulação. Só que, se esses bitcoins eles ficassem sendo criados de uma maneira aleatória, né, ou de uma maneira infinita, digamos assim, isso daqui não teria valor, tá? Então, o Satoshi Nakamoto ele foi muito engenhoso porque ele criou um mecanismo desde a largada, né, do protocolo lá do Bitcoin, e que é suportado, garantido, né, por todo esse poder computacional que tem por trás dele hoje, que é o seguinte: existe um limite na quantidade de Bitcoins que podem existir, tá? Então, existe um teto, esse teto é de 21 milhões, não pode passar disso. Então, observa que ele se parece com uma commodity digital, onde você tem oferta e demanda. A oferta aqui, no caso, ela já está dada, você não consegue inflacionar, não consegue alterar, né? Ela já tem ali toda a sua base monetária, que é essa curva azul que vocês estão vendo. Então, uma vez a demanda, ela sendo muito maior do que essa oferta, né? Você não consegue ajustar aqui na oferta, você ajusta via preço, tá? E aí a gente começou a ver o seguinte, pela primeira vez no mundo digital foi possível você criar o quê? Escassez.
Até então não era possível você ter um ativo que fosse escasso aqui no mundo digital, tá? E bom, a gente sabe que o ouro é um ativo escasso, né? Só que por propriedades físico-químicas, enquanto que o Bitcoin é por propriedades computacionais, tá? E o valor do ouro, que é ali próximo de 11 trilhões, boa parte do seu valor está no fato dele ser o quê? Uma reserva de valor, né? Ele é escasso e em cenários né, de inflação e tudo mais, a gente acaba vendo ali um movimento de fluxo ali como proteção para poder usar o ouro. Agora, imagina nesse cenário que a gente começou a ver no ano passado, dos bancos centrais criando, né, injetando dinheiro na economia, né, criando moeda, né, ampliando a sua base monetária de uma forma, né, tão acelerada. Imagina você americano lá vendo mais ou menos 20% da base monetária sendo criada num curto espaço de tempo. Como é que você se protege, né? Quais são as suas alternativas ali líquidas de proteção? Bom, o ouro ele já é consenso. É difícil imaginar ali que ele vai, sei lá, duplicar, triplicar de tamanho, né? Ele já é adotado, ele já é consenso. E aí o Bitcoin, por toda essa questão por trás dele, né, de ser um ativo que ele é escasso, né, ele é altamente divisível, facilmente transferível, enfim, ele tem ali diversas características. E, né, como diz lá o Ray Dalio, é uma inovação tecnológica em tanto, ele começou a servir como uma alternativa, tá, para esses investidores, como uma possível reserva de valor. Então, é aí, né, que começa, lá mais ou menos em maio do ano passado, começa a haver aqui um movimento, né, de entrada de investidores institucionais comprando Bitcoin para suas carteiras. Então, a explicação vem daí, tá? Dessa escassez que foi criada na largada, no código lá do Bitcoin, suportado por toda essa rede de mineradores, de computadores, e a gente está vendo, de lá para cá, a gente está vendo um movimento de adoção, né, do investidor institucional, até mesmo o Ray Dalio, que é um cara, né, uma das lendas do mercado, já começa a mudar aqui de opinião em relação a esse mercado, não quer dizer que ele já esteja comprado, mas só da gente já ver esse movimento de entender de uma outra forma o Bitcoin já é um ponto que eu acho que merece a atenção de todos, né? Já não dá mais para a gente olhar para isso e desconsiderar, tá? Acho que esse daqui é o primeiro ponto. Então, a gente viu desde BlackRock, Guggenheim, né, o Paul Tudor Jones, que é um grande investidor americano, investindo nesse mercado. Além disso, a gente também começou a ver avanços, né, regulatórios que passaram a permitir as instituições financeiras elas entrando com mais peso aqui nesse mercado, tá? Então, desde, né, passou o órgão que regula os bancos lá nos Estados Unidos passou a permitir que eles fizessem custódia de cripto. A gente viu a Mellon comprando uma empresa de cripto para fazer custódia. Então, são desenvolvimentos que a gente entende que eles são necessários para a adoção de cripto, tá? Isso é muito importante, né? A evolução aqui da infraestrutura. Terceiro, né, a gente também começou a ver empresas de capital aberto adotando cripto como uma estratégia de alocação de capital, né, como uma reserva de valor. Então, a gente viu MicroStrategy, a gente viu a Square, que é do Jack Dorsey, do Twitter, e a mais famosa de todas, né, foi a Tesla, que comprou $1,5 bilhão em Bitcoin. Então, imagino que essa daí todo mundo tenha visto, né? Então, acho que não deve parar por aí. Eu imagino que está ainda só no começo dessa adoção. Então, são alguns pontos aqui de highlight para vocês, tá? E aí, outro também, né, outro ponto é o de acesso para o varejo, né? Como é que o varejo acessa aqui? Então, além de fundos, né, ETF e tudo mais, né, você tem também a entrada de players que são, né, plataformas ali de pagamento, também investindo em trazer o seu usuário para poder comprar, vender, armazenar, enfim, criptoativos, sendo o PayPal aqui pioneiro nessa história, né? O anúncio dele no ano passado. Depois disso, a gente viu movimentos da Visa, da Mastercard, né? Ainda em estágios mais incipientes do que a PayPal, mas já com movimentos aí interessantes. E aí, falando um pouco, pessoal, do Bitcoin em si, tá? Aqui do price action dele, acho que vale, né? Acho que esse gráfico aqui ele já mostra um pouco para vocês assim como que o negócio aqui é nervoso,
né? Ou seja, uma alta volatilidade. E por que isso? Tá? Eu sei que muita gente reclama, né, de alguma forma aqui dessa volatilidade toda, mas na verdade volatilidade também é oportunidade de investimento, né? Se ele não tivesse essa volatilidade toda, difícil imaginar que ele teria saído ali dos 20, do patamar de, né, 10 mil dólares que ele estava aqui há quase um ano atrás, né, junho e julho, para esse patamar de 50 mil dólares, tá? Agora no início do ano. Então, esse mercado aqui, ele é 24/7, não tem circuit breaker, né? Não tem leilão de abertura de fechamento, tem empresa, inclusive, que dá alavancagem bem alta para a pessoa física, né? E às vezes acaba dando ali, trazendo alguns movimentos muito bruscos, né, de preço. E a gente entende que essa classe, pessoal, é uma classe nova, que ela ainda está em price discovery, né? Ainda tem muito para poder avançar e para você ter de adoção. Então, é natural esses movimentos de correção, esses movimentos de queda, é até saudável para o mercado. Então, nunca imagina que o Bitcoin vai ficar subindo ali para sempre, né? Tipo uma linha reta, né? Só ganhos, não é isso? Então, na hora de investir, tenha em mente os riscos associados, tá? De uma classe que ainda está em price discovery. Por isso, o que a gente recomenda aqui como a melhor forma de alocação, tá? Primeiro, né, tem uma assimetria muito grande, que é o quê? Imagina que você vai colocar um pedaço pequeno do teu patrimônio, tá? Do teu portfólio, de algo que no limite você pode perder aquilo que você colocou, mas não vai ser muito, né? Mas que, por outro lado, ele pode multiplicar algumas vezes. Então, olha a simetria que tem aqui em relação ao seu investimento. Então, por isso que tem que ser um pedaço pequeno do patrimônio, né? A gente nunca recomenda aqui boletas muito grandes. A gente fala mais ou menos de 0,5% do patrimônio do cliente a 5%. E aí vai depender, né, do quão confortável o cliente, né, vocês estão com esse risco da carteira, né? De você ver ali no mês tendo quedas expressivas, enfim, e que você vai ter que esperar um certo tempo para recuperar. Tá? Então, a gente sempre fala que é um tamanho pequeno e longo prazo, tá? Bom, agora vou entrar aqui mais na parte, né, dos fundos e como é que funciona, tá? Bom, para quem talvez aí já está investido nos nossos fundos, enfim, talvez já tenha ouvido falar aqui que a gente é uma gestora que a gente tem os nossos fundos, eles dão acesso a um índice, né, que é uma cesta de criptoativos que representam esse mercado. A nossa ideia aqui de investimento qual é, pessoal? Primeiro, muito difícil você saber quais serão as tecnologias vencedoras e também quais serão esses cavalos vencedores, né? Quais os ativos que vão ser, que vão ter ali uma maior representatividade de mercado. Dado isso, a gente entende que uma alocação para longo prazo que faz sentido é você ter um basket, né? Você ter uma cesta ali que ela vai continuamente sendo atualizada à medida que o mercado vai evoluindo. E aí foi pensando nisso que a gente co-desenvolveu com a Nasdaq um índice de criptoativos, né? Que é como se fosse ali o Ibovespa dos criptoativos, o S&P 500, enfim, um índice dinâmico chamado Nasdaq Crypto Index, né? Ou NCI, onde os pesos desses ativos aqui são dados por valor de mercado relativo. O que isso significa? Né? Agora, essa daqui foi a carteira do dia 9 de abril, os preços eles vão variando continuamente, então continuamente você pode ter ali, né, o Bitcoin tendo um percentual maior ou menor em função de quanto que ele se valorizou, desvalorizou em relação aos outros ativos, tá? Então, isso daí é dinâmico. E a cada 3 meses existe uma nova seleção. Então, pode ser que ativos entrem, né? E essa carteira vá aumentando na quantidade de ativos, ou pode ser que ativos até saiam do índice, tá? E aí, para que ele possa entrar aqui, ele tem que seguir critérios bem objetivos, né? Critérios de governança, de liquidez, de valor de mercado mínimo. Então, ele tem que ter desde preço flutuante, tá? Então, não vai entrar aqui uma stablecoin, né, uma moeda digital de país também, né, isso nem cripto não é, mas assim, às vezes as pessoas perguntam, então isso também não poderia entrar aqui, tá? Ele tem que ser negociado em pelo menos 3 corretoras com reputação, né, ou seja, tem fluxo, faz prevenção à lavagem de dinheiro, né, tem alguns critérios lá, tem que ser suportado por pelo menos 2 custodiantes, né, eu vou explicar a custódia depois, tem que ter uma alta liquidez e tem que representar aqui pelo menos 0,5% do valor de mercado total. E aí, quando a gente faz
essa seleção, né, passa ali por todos os critérios, todos os filtros, ele passa a ser elegível no meu índice, e aí os pesos ali vão ser pelo market cap. Então, os fundos da Hashdex, dessa família de índice, da família do NCI, o que eles estão fazendo? Eles estão dando exposição a essa carteira do NCI, tá? Então, aqui eu não estou fazendo uma gestão de, por exemplo, vou tentar comprar barato e vender caro. Não é isso. Eu quero dar exposição ao mercado, tá? À medida que esse mercado evolui aqui, ele vai evoluir junto. Então, com isso, você consegue ter fundos mais, assim, com menores custos, né, do que uma gestão ativa. Você consegue ter um produto que a gente entende que se encaixa muito bem para esse momento aqui do mercado. E aí a gente tem um fundo lá fora que está comprando esses ativos, né, que está replicando ali o índice, e os fundos aqui no Brasil são para três perfis de investidor, né, para aquele de varejo, ele vai ter 20% de exposição ao NCI, o investidor qualificado ele vai ter 40%, o investidor profissional ele vai ter 100%, tá? E aí, pessoal, a parcela que não está alocada em cripto, tá? Então, 80% aqui desse fundo, né, 80% vai ficar basicamente em ativos ali de baixo risco, né, atrelados ao CDI, basicamente LFT, tá? Então, a gente consegue com isso, inclusive, né, reduzir a volatilidade desses fundos, né, porque tem ali uma parcela, um colchão, né, a parcela ali em caixa, tá? Aqui um pouco as características, né, então, para quem já investe, talvez já esteja aí mais familiarizado com os produtos. Então, o 20% ele é o mais acessível, né, com R$500, e o 40% e o 100%, mínimo de R$10.000. Todos cobram de taxa DM, né, com custo total aqui da minha estrutura offshore fica entre 1,5% a 2%. Nenhum deles cobra performance. Aplicou, no dia seguinte está cotizando, pediu resgate, você vai estar com dinheiro ali mais ou menos em 7 dias, né, para o 20% iniciar e 40%. E no 100% iniciar em 15 dias, tá? A tributação segue aquela de longo prazo, né? A tabela regressiva, que vai de 22,5% e vai caindo até os 15%. E um outro fundo que a gente inaugurou na XP esse ano é um fundo que é só Bitcoin. Então, para aquele, né, para o investidor aqui que quer investir apenas em Bitcoin, não quer estar comprado nos outros projetos de cripto, não quer ter que acompanhar isso, que é apenas a performance do Bitcoin, a gente tem um produto que vai ter ali a mesma segurança dos outros fundos, né, onde o cliente não vai precisar ter que se preocupar ali com as questões de custódia, a questão de onde comprar, onde negociar e tudo mais. A gente resolve isso tudo aqui através de um fundo disponível, né, na plataforma da XP. Então, ele é 100% Bitcoin, para qualificado, com mínimo de R$1.000, né, a taxa máxima aqui de 1,75, também não tem performance, resgate mais ou menos 15 dias, a tributação de longo prazo. Um outro ponto, né, que muita gente me pergunta é o seguinte: nenhum dos meus fundos tem hedge cambial, tá? Então, todos eles, na parcela que está alocada em cripto, vai estar exposto aqui ao dólar, tá? Essa daqui é uma tabela, pessoal, que está comparando a performance e a volatilidade dos ativos, tá? Então, o Discovery, mesmo tendo uma volatilidade de 14%, né, ele acabou rendendo em 12 meses 60%. O 40% rendeu 155%, né, com vol de 30%. E o 100% rendeu 750, com vol de 70. O Bitcoin ainda não tem 12 meses, né? Na janela aqui só esse ano ele está rendendo 121%, tá? Então, deu aí um spike na volatilidade nos últimos meses no Bitcoin. Então, por isso que a volatilidade dele aqui está maior do que a do Void, né? Do que o 100%. E um detalhe, pessoal, por que eu coloquei entre parênteses aqui Discover, Explorer e Void? É porque para quem já é cotista e investiu lá atrás, já está pensando assim, pô, mas o Discover mudou de nome? Tá? Então é isso, houve uma assembleia e eles só mudaram de nome, tá? Então era Discover, passou a ser 20, né? Então a gente teve essas atualizações de nome aqui, tá? Agora que eu acho que vem os dois aqui principais slides, tá? Por que investir nessa classe? Além da questão tecnológica, né, desse potencial de retorno que a gente entende que uma tecnologia nova
e que deve fazer ali uma disrupção em diversas indústrias, né, que ainda é subpenetrado, enfim. Além desses fatores todos, um outro fator, que aí é um fator mais para quem está pensando ali na sua alocação da sua carteira como um todo, é o seguinte: criptoativo, ele tem uma correlação muito baixa com as outras classes de ativos. Ou seja, a sua fonte de retorno aqui, ela é independente da fonte de retorno das outras classes. Ele vai andar em alguns momentos no sentido contrário, né, em outros momentos no mesmo sentido. Isso faz com que, tem uma frase bem conhecida que é o seguinte: o único almoço grátis do mercado financeiro é você colocar ali numa cesta ativos que têm baixa correlação. Por quê? Porque você consegue, com isso, melhorar o retorno da sua carteira sem adicionar risco, né? Ou adicionar muito pouco risco aqui, dependendo do percentual. Então, a gente mostra com esse exemplo aqui como que você consegue melhorar esse risco-retorno da sua carteira ao fazer uma pequena alocação em cripto. Então, acho que isso daqui é um ponto super importante para quem está aí pensando em como melhorar o ganho da sua carteira no longo prazo, sem ter que abrir mão, né, de aumentar muito a volatilidade. Então, a gente fez o quê? A gente fez uma simulação, tá, de uma carteira teórica aqui, que tem diversas classes de ativos, onde a gente consegue mostrar o seguinte: com apenas 1% de cripto nessa carteira, a volatilidade ela ficou igual, ela não se alterou, mas o meu retorno ele saiu de 12,5% para 14%. Se eu for para 5%, né, que é mais ou menos ali no teto ali da banda que a gente recomenda, a volatilidade, o risco saiu de 8 para 8,80, né, mudou só alguns basis points, e o retorno chegou aí para 20%, tá? Melhorando bastante o Sharpe da carteira. Então, isso mostra, né, o potencial de diversificação que essa classe ela tem para a carteira. Então, eu acho que isso daqui é um ponto super relevante para quem está querendo investir ali com ativos descorrelacionados. E aí a gente tem no nosso site um simulador de carteiras que ajuda vocês também a verificar como é que funciona isso daí, né? Pode conversar aí com seus assessores que eles vão ajudar vocês nesse sentido. E aí, pessoal, além da alocação pequena, uma outra recomendação que a gente faz aqui é a questão do horizonte de investimento. Então, assim, achar que porque subiu, né, 500, 600, 700% nos últimos meses, achar que isso vai acontecer de novo, assim, nos próximos meses, né, na mesma, igualzinho, né, é muito difícil isso acontecer, né? Na verdade, dada a volatilidade aqui desse mercado, é quase como um cara coroa você saber se no curto espaço de tempo vai estar tendo ali uma valorização, uma desvalorização desse mercado, tá? Não dá para poder investir pensando dessa forma, tá? A gente entende que a melhor forma de você alocar é pensando no longo prazo. Então, a gente mostra aqui uma tabela com várias probabilidades de retorno, né? Assim, chance de determinado cenário acontecer, tá? E observa que nessa tabela, você tem 36% de chance de perder dinheiro em janelas de 3 meses, tá? Em janelas mais longas, 3, 5 anos, e nessa coluna aqui você já passa a ganhar, né? Você tem mais de 70% de chance de multiplicar o seu capital em mais de 2 vezes, tá? Então, isso aqui é só um indicador para vocês, no sentido de qual que é o impacto, né, de você estar pensando no horizonte de longo prazo versus você estar pensando no curto prazo. Então, apesar dessa alta volatilidade, quando você vai para janelas mais longas, elas compensam muito o risco que você está tomando aqui, né? Então, vale a pena esse risco que você tem de estar investindo nessa classe. Agora eu vou entrar mais na parte de segurança dos ativos, tá? Que isso é um ponto, pessoal, super relevante, né? É exatamente esse ponto aqui que a Hashdex endereça, que a gente traz aqui muita reputação, traz muito processo, né? Toda a nossa tecnologia por trás aqui para ajudar o investidor a não ter que cair em situações que ele corra o risco de perder o ativo. Então, quando ele vai lá diretamente numa corretora de cripto, tá? E compra os ativos, ele pode deixar essa custódia do ativo na corretora. O que é uma custódia de cripto? Tá? É você ter ali uma sequência alfanumérica, né, que se chama chave privada, e ela que está garantindo a sua posse do ativo.
Se você perde, se você é hackeado, né, esqueceu a senha, não sabe onde colocou, né, ou se acontece alguma coisa com você, você não deixou o mapa da mina para ninguém, isso não vai para inventário. Simplesmente você não consegue mais acessar o ativo, tá? Então, ao deixar numa corretora, você vai correr o risco o quê? Dela ser hackeada, você ficar sem o ativo, né? Aqui no Brasil elas não são reguladas, se daqui a alguns anos acontece alguma coisa, você vai lá resgatar e não tiver mais, né? A empresa não existe mais, né? Como é que você vai recuperar isso? Então, se quiser comprar diretamente, pelo menos saiba que você vai, o melhor é você fazer a própria custódia. E aí sabe que você vai correr outros riscos, né? Ali de segurança, né? Isso não vai para inventário, né? Então é risco sucessório. Então, a gente aqui, como gestora, a gente resolve, né? A gente traz a melhor solução para o investidor para ele não ter que se preocupar com isso. Como? A gente vai usar empresas que são custodiantes institucionais, né? Que prestam serviço aqui para empresas como a gente. Então, são as maiores no mercado, né? A Fidelity, para quem não sabe, ela é uma das maiores gestoras do mundo, né? Tem trilhões de dólares sob gestão. A Coinbase Custody, para vocês terem uma ideia, acabou de fazer um IPO semana passada nos Estados Unidos, tá? Na Nasdaq, sendo avaliada aí entre mais ou menos 70 bi de dólares, mais ou menos. Aí a BitGo, que também é uma das pioneiras nesse mercado. Então, essas empresas, elas são reguladas, elas contam com auditoria, né? Elas contam com seguro. Então, assim, aqui você tem a segurança dos teus ativos, tá? E aí elas vão usar um processo lá que não vai ter risco, né? Que não vai ter conexão com a internet, né? Não corre risco de ser hackeado e tudo mais. E a gente aqui vai, como gestora, né? A gente não vai permitir que esses ativos nem fiquem armazenados nas corretoras de cripto, né? Os ativos não passam pela gestora. A gente não pode guardar os ativos, né? Porque guardar o ativo seria equivalente a imaginar que tem um gestor de ações que está guardando uma ação da Petrobras na casa dele, né? Uma ação ao portador, por exemplo. Então, não faz sentido, né, ter esse tipo de risco, a gente também não faz essa guarda. Então, a gente usa essas empresas especializadas nisso, então o cliente ele não tem que se preocupar, tá? E aí, para fechar, pessoal, e abrir aqui para as dúvidas de vocês, tá? A gente tem um time bem sênior com bagagem que vem uma parte de mercado financeiro tradicional, né? Que nem eu, por exemplo, né, trabalhei muito tempo na Bozano, que virou Crescera depois, né? Que era gestora do Paulo Guedes. E um time aqui de tecnologia também super robusto, né? O Samir, engenheiro do IME, trabalhava na TG antes, montando um sistema de trading. O Marcelo Sampaio, que é um dos sócios fundadores, trabalhou muito tempo na Oracle, né? Depois ele foi empreender, criou a startup Endless, também começou a investir no Bitcoin em 2013, junto com o Stefano Sergoli, também tem uma carreira longa de mercado financeiro tradicional. A gente tem também o Bruno Caratori, que é um dos fundadores, que foi o cara de risco da Gávea, né? Que é a gestora do Arminio, foi cara de risco da Risk Control também. Né? A gente tem o nosso gestor, o João Marco, que é economista com doutorado, veio do Family Office da Plural. Então, um pouco aqui do nosso time, né? O time está crescendo, mas a gente já está aí com quase 30 pessoas no time, e expandindo bastante aqui montando os Legos, né? Como eu falo aqui, né? Então, veio o índice, né? Os fundos, agora ETF. Então, a gente tem assim realmente muito orgulho do que a gente está criando, né? Do que a gente está desenvolvendo, produtos que são super inovadores, né? Que é cripto, mas dando acesso e toda a segurança que o mercado financeiro ele precisa, né? De uma maneira regulada. Então, isso daí para a gente são os nossos pilares, tá? Vou abrir aqui para as dúvidas de vocês, pessoal. Fiquem à vontade aí, não fiquem tímidos. Priscila, eu achei interessante aí, principalmente aquele seu último slide com relação à segurança, né? Porque, de certa forma, não é trivial você fazer esse investimento direto, né? Eu mesmo já fiz pessoalmente e demanda um cuidado extremamente zeloso com relação a isso. Você tem todo o aspecto aí de recuperação de dados, né? É o que você falou, né? Perder as senhas, enfim, uma série de coisas. As próprias instituições aqui no Brasil não estão tão avançadas como lá fora, né? Você tem também a questão dos custos, né? Que eu acho que isso também, o investidor no varejo, talvez ele não esteja tão atento a isso.
mas você tem aí várias instituições que têm custos totalmente diferentes, né? Mas acho que o que eu achei bacana aí é justamente a parte da segurança, né? Porque para o investidor fica muito mais simples ele fazer com alguém que já sabe o caminho das pedras, já entende como funciona e não vai correr o risco de acordar e onde que está meu dinheiro, né? Então, acho que foi muito legal aí essa parte que você falou. Se eu pudesse só pedir para você, entre a Fidelity, a Coinbase e a BitGo, vocês têm serviços diferentes que vocês prestam que vocês exigem com eles ou eles prestam serviços semelhantes? Se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso, acho que seria interessante também. Legal, vou deixar Posso o falar um Samir pouquinho? responder essa. Tranquilo. Não, Thiago, primeiro, assim, como você comentou, acho que essa parte da segurança do armazenamento de cripto é uma das partes mais críticas ali quando você está falando do investimento em criptoativos, né? E a grande diferença de você investir através de um fundo é que justamente você vai estar contando com a custódia profissional, né? E pelo fato, obviamente, de ser um veículo institucional ali regulado, a gente consegue contratar esses custodiantes que você individualmente não conseguiria, né, acessar diretamente e ter o mesmo nível de serviço. Sobre essa pergunta que você fez, eu acho que os serviços em si, ele é similar, tá? Mas a oferta, né, de suporte aos diferentes criptoativos é diferente, tá? Então a gente escolhe trabalhar com três, basicamente por dois motivos, né? Primeiro, porque nem todos esses custodiantes suportam todos os ativos que a gente precisa, tá? Então a gente precisa dividir. E o segundo é que a gente usa isso é uma política que a gente tem desde 2018, quando a gente criou o fundo. A gente usa isso para dividir os ativos entre diferentes custodiantes e aí mitigar ainda mais o potencial risco de um hack, de uma fraude, de alguma perda em um dos custodiantes, tá? Então, apesar deles serem os melhores provedores de serviço do mercado, os melhores custodiantes do mercado hoje, deles terem uma solução, né, assim, de segurança extremamente robusta, tá? Nível missão impossível ali para você conseguir extrair, roubar algum ativo dali. Eles têm apólices de seguro que cobrem isso e, além disso, a gente divide os ativos nesses três custodiantes. Então, isso é mais uma camada de controle que a gente coloca na nossa gestão aqui, tá? Então, é basicamente isso, tá? Para dividir realmente a alocação entre esses custodiantes e para ter acesso a um suporte de ativos bem variado, tá? Por exemplo, a Fidelity ela só faz custódia de Bitcoin, tá? Nós somos os primeiros clientes da Fidelity Digital Assets aqui na América Latina, né? Mas ela só suporta Bitcoin. Então, a gente acaba que a gente só armazena Bitcoin com ela. E os outros ativos a gente precisa da Coinbase Custody e da Bitcoin. Samir, uma coisa também que eu gosto muito de falar, né, com os clientes quando a gente conversa sobre criptoativos, é que as certificações brasileiras, né, como eu tenho, o Thiago tem, todo o nosso time da Monet tem, as principais certificações, nenhuma delas aborda a criptomoeda. Ou seja, o Brasil não forma profissionais de finanças para lidar com criptomoedas. E o que vai acontecer? O cliente que se lança sozinho no mercado, né? Ele se lança sozinho, ele se lança sem um acompanhamento, até porque nós não temos, inclusive, autorização da CVM para fazer assessoria em criptoativo. Então, a forma que nós encontramos do cliente não ficar, né, como a gente brinca, fora dessa festa, né? Dele participar, sim, desse mercado de uma forma segura, controlada, registrada e aceita dentro dos nossos regulamentos, foi através dos fundos de investimento. Então, graças à Rasdex, a gente conseguiu trazer para os nossos clientes a realidade do criptoativo dentro de um âmbito legal e sistemático que a CVM permite ao assessor de investimentos penetrar, né, nesse acompanhamento ao cliente, porque a gente consegue assessorar o cliente ali no momento de dosar isso dentro da carteira, de explicar os riscos, né, de apresentar a diferença entre cada opção de fundo, né, até onde ele pode ir de acordo com o perfil, se ele é qualificado, se ele é profissional, se ele é investidor comum, né, até onde ele pode acessar, né, dentro das dosagens de risco que a CVM estabelece.
Então, foi muito importante, né, esse nosso casamento, de trazer vocês, né, para a realidade do nosso investidor, uma vez que nós, infelizmente, ou até felizmente, né, uma vez que a gente não tem realmente certificações no mercado brasileiro que dê respaldo a esse tipo de assessoria, nós não poderíamos acompanhar o nosso cliente fora da estrutura dos fundos. Esse é um aspecto muito importante, tá? A intermediação e negociação de criptoativos no Brasil não é uma atividade regulada hoje, tá? Ela não é ilegal, tá? Ela é uma atividade legal, ela está prevista enfim, você tem a liberdade de fazer, mas ela não é uma atividade regulada pelos órgãos reguladores do mercado de capitais. Isso significa que o investidor, quando ele vai acessar, né, ele vai comprar um criptoativo diretamente, ele não está protegido por todo esse arcabouço regulatório que protege o investidor quando ele vai comprar uma ação, por exemplo. Tá? E isso, assim, pode parecer pouco, mas assim, as exigências de segregação de patrimônio entre o patrimônio do cliente e o patrimônio da exchange, ali, da corretora, vários mecanismos para eliminação de conflitos de interesse, né? Assim, quando aquela entidade está atuando para o seu cliente, métodos para prevenir fraudes e pirâmides, né? Então, transparência, né? Auditoria, esse tipo de coisa. As entidades que intermediam criptoativos aqui no Brasil, elas não são obrigadas a ter esse controle. Então, quando você vai investir diretamente, você precisa se preocupar com aonde você está comprando esse ativo, de quem você está comprando esse ativo, para que você não caia numa cilada, né? Então, acho que essa é uma preocupação que você tem quando você vai diretamente. Você não precisa ter necessariamente quando você está acessando a infraestrutura de distribuição, né? Porque aqui, se você investindo via fundo, por exemplo, com a Monero, você está passando por toda a estrutura de intermediação no mercado brasileiro, que é regulado, que tem todos os mecanismos, né, que é auditada. Então, o que eu costumo falar é o seguinte, não é ilegal você comprar criptoativos, você comprar Bitcoin diretamente, tá? Mas uma analogia legal é como se você tivesse, ao invés de comprar ouro, investindo num fundo de ouro, ou comprando ouro ali na B3, né, comprando futuro de ouro na B3, é como se você fosse numa loja comprar uma barra de ouro, tá? É a mesma coisa, tá? Você pode ir numa loja e comprar Bitcoin, você pode ir num exchange e comprar Bitcoin. Quando você vai numa loja comprar ouro, você tem que tomar muito cuidado de onde você está comprando, para garantir que você não está comprando um ouro falsificado, né? Além disso, quando você compra o ouro na loja, você não deixa ele na loja, porque o lojista pode ser assaltado, ele pode sumir com o seu ouro ali, né, e te deixar no prejuízo, você leva para casa. E quando você leva para casa, você precisa se preocupar com o armazenamento dessa barra de ouro. Então, você vai ter que ter um cofre com determinada segurança, ninguém pode saber que você tem uma fortuna de ouro dentro de casa, porque você pode ter risco até de ser assaltado, né? Com Bitcoin é a mesma coisa. Então, a boa prática é, se você for comprar no exchange, você tira da exchange, não deixa lá, porque a exchange é o principal alvo dos hackers, tá? Então, todo dia sai notícia no exchange sendo hackeado, isso acontece com muita frequência. E acontece porque o que a gente chama de superfície de ataque delas é bem maior, né? Elas estão expostas a muitos ataques, né? Um fluxo muito grande de criptoativos entrando e saindo. Então, se comprar no exchange, tira da exchange, e aí você vai ter que se preocupar com a sua custódia, né? Com o seu cofre dentro de casa. E aí você vai trazer uma complexidade. Se você está vendo criptoativos como uma alternativa de investimento, de diversificação, acaba não fazendo sentido o custo-benefício, né? Então, isso é o que a gente recomenda para o pessoal que é mais entusiasta de tecnologia, que quer entender como esse negócio funciona, quer participar. Aí é super legal você comprar, né, o seu criptoativo diretamente e participar dessa rede, que é um negócio bacana. Mas se você está olhando para isso como um investimento, a melhor alternativa é você seguir os caminhos tradicionais ali para você fazer uma alocação, né? Via fundos, tem nosso ETF que está lançando agora na segunda-feira na B3, e essas são as alternativas bem mais seguras você está olhando do ponto de vista de investimento. Então é igual ouro, tá? Você vai investir em ouro, você pode comprar barra de ouro diretamente, você vai ter preocupações que se você investir num fundo de ouro, ou comprar um ETF de ouro, ou comprar um futuro de ouro, você não vai ter. Perfeito. E eu posso até pedir para você fazer um comentário, Samir, né, por ser um técnico em tecnologia, um engenheiro dessa área. É uma pergunta que os clientes fazem muito quando eu toco no assunto de criptoativos para falar dos fundos de vocês, é se isso não é uma pirâmide, porque infelizmente as pessoas começaram a usar o nome de Bitcoin, né, para nomear pirâmides financeiras na internet e mandar, né, e-mails e chamariz ali para os clientes virem investir, que daria não sei quanto ao mês, chamando de Bitcoin uma coisa que na verdade não é Bitcoin, né? Queria que você explicasse para o pessoal assim, a diferença, o que é uma pirâmide financeira e o que é um
blockchain, o que é uma negociação de cripto. Legal. O Bitcoin não é uma pirâmide, tá? O Bitcoin é uma moeda, né, assim, que permite você fazer pagamentos para qualquer pessoa ao redor do mundo sem necessidade de intermediários, tá? Ele é o dinheiro que é tão fácil de mandar quanto um e-mail, tá? Ele claramente não é uma pirâmide, está rodando há mais de 10 anos, só fica cada vez mais forte, mais seguro. Agora, é uma tecnologia muito nova, que as pessoas não entendem direito, elas veem essa apreciação de preço muito grande e querem participar, e até quando elas estão participando, elas querem maximizar os lucros, né? Isso é natural do ser humano, essa ganância do ser humano. E muitos criminosos usam disso para atrair cautos, né? Assim, e vender oportunidades de investimento em criptoativo. Aí é de qualquer coisa, tá? Bitcoin, mineração, uma moeda nova, assim, o pessoal é bem criativo ali sobre das diferentes pirâmides. Mas isso não é uma coisa nova, assim, não surgiu com criptoativo, né? Antes do criptoativo lembra do avestruz, né? Já teve de boi gordo, já teve enfim, esses marketing multinível. Assim, pirâmide acontece toda hora. Assim, brasileiro é especialmente criativo em criar pirâmides, né? E arrumar formas ali de tentar aplicar golpes, né? Então, isso não é uma novidade de cripto, mas por ser uma tecnologia complexa que as pessoas ainda não entendem direito e que tem esse track record, né, mostra que muita gente ganhou muito dinheiro com criptoativos, então isso gera essa ganância, isso fica especialmente atrativo para criminosos criarem pirâmides. Então, isso é um dos motivos, né, que é extremamente importante, principalmente se você está falando, você não está entendendo exatamente como você está investindo, que você procure operar com entidades reguladas, porque ali você vai ter um conforto de que você não está entrando numa pirâmide. Quando você está investindo diretamente, você precisa tomar muito cuidado, analisar bem, né, e fazer um estudo profundo ali de onde você está investindo seu dinheiro, não cair em promessas ali de rentabilidade garantida, de lucro rápido, né, esse tipo de coisa, assim, não existe. Em criptoativos é muito mais difícil, tá? Então, esse é um dos riscos de você investir diretamente, tá? Mas, assim, uma das outras críticas que a gente recebe de criptoativo é que existem mais de 2.000 criptoativos aí, qualquer um pode criar um novo criptoativo a qualquer momento. E a verdade é que a maioria deles não tem valor nenhum, tá? Assim, eles são experimentos, são memes, né? Assim, brincadeiras, são testes, e alguns são até fraude, tá? Então, é extremamente importante, até quando você está investindo em criptoativos, né, que você consiga separar o joio do trigo. E é isso que esse índice faz, tá? Esse índice que a Prê descreveu ali, que é administrado pela Nasdaq, um dos aspectos fundamentais desse índice é separar o joio do trigo, tá? Então, uma analogia legal é que, imagina o seguinte, qual é o primeiro critério de elegibilidade do índice Bovespa? A ação precisa estar listada na B3, né? Isso, assim, uma vez que a ação está listada na B3, ela já tem níveis de controle, de governança, de transparência, de auditoria, que dão uma certa tranquilidade que investidores institucionais podem entrar ali, né? Então, a analogia cara, CNPJs, né, empresas também, qualquer um pode criar empresa, não significa que porque um CNPJ existe que ele tem valor, que você deveria investir nele, né? Assim, a maioria quebra em pouco tempo, né? E para você atingir esse nível de ser listado na B3, você precisa ter um nível de robustez, de governança, de solidez, de transparência muito alto. O que o NCI faz para o mercado de cripto é a mesma coisa. Tá? Então, qualquer um pode criar uma cripto, é até mais fácil do que criar um CNPJ. Isso não significa que essa cripto tem valor, e isso não significa que ela é um bom investimento. Então, o NCI coloca critérios de elegibilidade que são tão sólidos quanto o critério de listagem da B3. Tá? Então, ele te dá um conforto do que o que você está investindo ali no NCI realmente são só ativos que já têm um nível de robustez ali, de auditoria, de transparência bem alto, tá? Então você tem um conforto de que você não está entrando numa cilada, tá? Obviamente o preço do ativo pode subir ou pode cair, né? Então a volatilidade é muito alta, a gente acredita muito nesse mercado, a gente sabe que tem muito risco, principalmente no curto prazo, mas pelo menos você tem a tranquilidade que você não está entrando numa fraude. Gabriela, Thiago, enfim, pessoal, eu tinha falado no início que eu ia precisar sair, que eu vou ter uma live agora, mas vocês podem continuar aí com o Samir, foi um prazer conversar com vocês, tá? Priscila, obrigada, viu? O prazer foi todo nosso de te receber aqui. O pessoal hoje está caladinho aqui na live, né? Eu não
perguntas, tá todo mundo. Podem perguntar, gente. O Samir é super gente boa, não? Tem que escrever no Se chat, né? Que tiverem tá no. dúvidas, assim, aproveitem que vocês estão falando com os especialistas Gente. da área, então, assim, é a oportunidade mesmo de colocar aqui as dúvidas. E agradecendo, né, a vocês, eu, inclusive, agradeço também a presença de todos os clientes que se interessaram pelo tema, né, e vieram escutar aqui a apresentação. E a gente se coloca, né, no escritório à disposição de cada um para revisar carteiras, né, e pensar na adição, aquelas que ainda não têm, né, pensar na adição desse percentual aí em cripto, uma forma de descorrelacionar mais as carteiras. A gente viu o quanto é importante fazer isso o ano passado com a pandemia, o quanto a descorrelação dos ativos ajudou, né, o ano passado, né, as pessoas que tinham alocação em dólar, que tinham investimentos no exterior, elas tiveram como passar de uma forma menos tumultuada, né, pelo baque, pelo choque aí da pandemia nos ativos de risco Brasil, por exemplo, sobretudo. Então, as cripto também, né, o pessoal que tinha cripto na carteira conseguiu aí fazer um bom colchão para poder fazer frente às perdas que tiveram do outro lado. Então, a gente entende ser super importante ter essa discussão, né, e trabalhar, sim, esse tipo de ativo hoje dentro das carteiras, respeitado o limite de risco de cada perfil, né, de investidor e as particularidades de cada fundo, né, aí as classificações que a CVM faz entre os investidores, que vão aí do comum ao profissional. Samir, obrigado aí pela participação novamente. Vamos ver se posteriormente a gente marca aí mais uma outra conversa para atualizar, enfim, né, quem sabe à frente a CVM também não flexibiliza algumas regras e algumas informações. Mas já de antemão queria te agradecer aí pela disponibilidade de participação, tá? Obrigado, um prazer, pessoal. Contem com a gente, tá? Se tiver qualquer dúvida, entre em contato, a gente está à disposição, tá? Acho que é isso. Espero que a gente tenha conseguido deixar um pouquinho da nossa mensagem, assim, essa é uma classe de ativos nova, tá? Que ainda gera muitas dúvidas, ainda tem muitas polêmicas, mas ela veio para ficar, tá? E cada dia isso tem ficado mais evidente, mais provado, e ainda está muito cedo, né? Então, uma coisa que a gente ouve muito, não, mas eu perdi o bonde, né? Já passou, tal. Assim, essa tecnologia ainda não chegou nem, talvez, em 50, 60 milhões de pessoas no mundo inteiro. Quando ela evoluir de fato, né, assim, ela provavelmente vai ser utilizada por bilhões de pessoas. Então, o case aqui é simples, tá? Se você é cético com a tecnologia, aloca 1% disso no seu patrimônio. Se tudo isso que a gente está falando não faz sentido nenhum, e blockchain vai sumir da nossa sociedade, porque era uma grande histeria coletiva ali, você vai perder 1% do seu investimento, né? No limite, né, você vai perder tudo que você investiu 1%, no caso extremo desse, que é ruim, ninguém gosta de perder, mas assim, paciência, isso acontece, né? Assim, na bolsa a gente perde mais do que isso num dia. E por outro lado, se de fato isso realmente for uma revolução tecnológica tão grande quanto a internet foi, em 5, 10 anos, isso vai ter se multiplicado por ordem de grandeza, tá? Ainda está muito cedo. Então, a mensagem que eu deixo é essa, assim, é caro ter zero hoje, tá? É a complexidade, né? Exatamente. Nós temos uma pergunta aqui, Samir, por que existe o prazo de compra e venda, né? No caso, os prazos de cotização e resgate. Uhum. Assim, os prazos de cotização, eles existem porque esses fundos, eles investem no nosso ETF no exterior, né? E aí eles têm um prazo de D1 para alocação, né, para cotização da aplicação, e eles têm prazos variados ali para o resgate, né? Mas isso é basicamente para a gente conseguir atender, né, o fluxo dos investidores sem gerar custo para os investidores que já estão no fundo, né? Então, a nossa ideia, principalmente com os fundos que estão na plataforma, é que o público, né, assim, ele esteja disposto a fazer uma alocação de longo prazo, né? Não é um fundo para você ficar entrando e vendendo, comprando e vendendo a cota, né? E se alguém faz isso, vai acabar gerando custo para os outros cotistas que estão no fundo, né? Então, é por isso que te joga esse prazo até um pouco mais alongado do que a gente poderia, para incentivar as pessoas a realmente a evitarem ficar operando a cota do fundo, né? Para isso, a gente tem o ETF, né? Então, o ETF está lançando segunda-feira na B3,
Então, se você é um investidor que quer ficar mais de olho no mercado, quer poder entrar e sair a hora que quiser, intraday ali, né, ou um intervalo de poucos dias, não é o que a gente recomenda como tese de investimento, né? Assim, a gente acha que esse mercado, de fato, ele mostra o potencial de crescimento dele no longo prazo. Né? No curto prazo tem muita volatilidade, parece muito mais um cassino do que com investimento, mas obviamente essa volatilidade atrai muita gente que quer realmente fazer trade, né? E aí tudo bem, você vai para o ETF, vai ter disponível lá na B3, você vai poder comprar e vender na hora que você quiser. Então é basicamente isso, tá? Então, aquele investidor que é mais de longo prazo, que você quer segurar a posição, investimento em fundo é interessante. Se você quiser girar essa posição e quiser sair rápido, né, ter essa opção de sair rápido, aí talvez seja melhor sair no ETF. Perfeito. Obrigada. Gente, tem mais alguma pergunta? Acho que, né? Acho que não. Samir, muito obrigada, tá? Novamente, a gente agradece a participação de todos e contamos com vocês aí nas próximas chamadas, né? Nos próximos debates aí sobre o assunto de cripto. Obrigado, Boa pessoal. Samir, Contem um com a gente. abraço Boa aí. noite. Um abraço.